E o AI Talk de hoje vai falar com uma dupla que é sensacional, que o Construir Aí já tem uma parceria aí de longa data, que se solidificou ainda mais agora na feira Construir Aí, nessa primeira edição, e eles têm um papel fundamental e muito importante nessa evolução. Eu tô falando dos profissionais da Augen Arquitetura e Interiores, a Marli Scarpari e o Felipe Paroski. Bem-vindos, agradeço por vocês estarem aqui, é um prazer poder falar com vocês, fazer com que as pessoas ouçam vocês e vejam, assistam no YouTube e ouçam no Spotify. Hoje, então, para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu quero que vocês contem para as pessoas o que é a Augen, né? Como a Marli e o Felipe se encontraram, uniram seus talentos, o seu trabalho, e hoje a Augen é o que é tão reconhecida na região de Itapema, Balneário, e cada vez mais está evoluindo, né? Amém, né? É isso aí, essa é a intenção, né? Uhum. Em 2019, eu e o Felipe, a gente se conheceu. Eu vim de Toledo, no Paraná, ele de Maringá, e num escritório parceiro. A gente fez Casa Cor junto e desde o comecinho a gente já viu que a gente tinha uma boa integração, eu e ele, né? A gente já trabalhava, dividíamos os projetos, porque como eu só fazia interiores na época, então eu fazia a parte de interiores e a arquitetura ficava com ele. Uhum. Durante a Casa Cor, a gente intensificou isso mais ainda, né? E como a intenção, depois da Casa Cor, era seguir carreira solo e já não estar mais dentro do escritório, o Felipe estava no mesmo propósito. Uhum. Aí acabou a Casa Cor, nós se olhamos e dizemos, né, um pro outro, e agora? Na época, nos apaixonamos, assim. Amor à primeira vista. Aí a Juliana, na época a Juliana, né, que é a esposa do Felipe. Deixar claro que a gente se apaixonou também profissionalmente. Exatamente. A Juliana vai ouvir essa entrevista. Mas ela sabe. E então a gente seguiu os três. O Felipe na época não sabia se voltava ou não para Maringá, e a minha intenção nunca foi. O meu objetivo de vida era um dia estar em Itapema. Uhum. Então, para mim, não existia um retrocesso. E aí, na época, eu falei pro Felipe, eu não tenho nada aqui para começar. Tu também não tem nada. Vamos juntar os nada e vamos seguir. E vamos construir um império junto? A gente olhou e falou, vamos, então vamos. Então fechou, né? Vamos. E foi assim que a gente, aí no dia 1º de agosto de 2019, tava em casa, abrimos um espumante e falamos, então tá, vamos firmar hoje esse propósito, brindamos e falamos, né? Exato. A partir de hoje nasceu a Augen. Na época, o Felipe queria mudar o nome, porque como já era, que aí ele vai contar a história daí, que a Augen já existia, ele dizia, não, porque como a gente estava começando algo novo, trazer um nome diferente. Mas para mim, a Augen sempre foi muito forte, porque quando eu ouvia Augen, eu nunca pensei numa empresa pequena. Sim. Se você ouve o nome Augen, tu sempre pensa que é uma empresa grande. Algo grande. E na época nós não tínhamos assim grandes trabalhos, né? O que a gente fazia? Uma reforma, uma coisinha aqui, outra ali, né? É isso aí, não, mas é isso aí. Esse é o ponto que a gente se encontrou, né? E o Felipe queria muito, né? Vamos. Ainda até a gente falou Daugen. Falei, não, é Augen. Ele falou, você tem certeza? O porquê Daugen também? É que Daugen que a gente estava inserindo com design de interiores, com o new design no nome também. Porque, assim, exatamente. Como que a Augen... Na verdade, a Augen teve 2 nascimentos, né? Que teve o primeiro nascimento, depois teve o segundo nascimento. O segundo nascimento sempre é mais forte, né? A glória da segunda casa é maior do que da primeira. Exatamente. Porque quando nós montamos a Augen em 2017, em Maringá, quando ela nasceu, éramos só eu e a Ju. E da onde nasceu a Augen? Eu trabalhava numa construtora na época e a gente sempre teve o sonho de ter uma construtora, de aquela coisa.
E acabou que um dia eu lá andando entre uma laje e outra, pensando, eu falei, cara, AU de Arquitetura e Urbanismo, porque na época assim, eu me formei em arquitetura e na época eu comecei a fazer engenharia civil. Ah, tá. Então, eu falei, tá, então nós temos os dois, porque eu sou arquiteta, minha esposa, que é a Juliana, que eu também sou apaixonada, né? Que a Maria também, sou apaixonado, mas a gente tem paixões aí, né, nesse meio. Eu falei, ó, Ju, já que nós temos aí a parte de arquitetura e agora engenharia, vamos unir isso. Então daí onde saiu o AU de Arquitetura e Urbanismo e GEM de Engenharia. E o legal é que depois quando eu encontrei a Marli, acho que foi a Bruna, que é essa filha da Marli, pesquisando, ou foi a Marli que pesquisando, e a gente descobriu que Augen significa visão em alemão. Sério? E lá que atrás legal. eu tinha pensado de AU e GEM de Engenharia. A união das duas profissões, né? Porque até se você bate lá Augen no Google, aparece lá Augen, Clínica Oftalmológica. De oftalmologia, né? Nossa! E olha só, e casa muito bem com a prospecção e o objetivo profissional de vocês, né? Exato. Na época que a gente fez Casa Cor, o Felipe ele trouxe várias parcerias de lá, de Maringá, né? Porque ele já tinha, na verdade, muitos clientes. Até quando eu conheci o Felipe, eu pensei, esse cara é louco. Ele largou uma empresa que estava crescendo muito para vir aqui começar de novo. E esse parceiro, que foi um dos apoiadores dentro da Casa Cor, foi também que ajudou a gente a gente começou, na verdade, meio com uma representação, e com isso a gente representava, você já trazia junto as fachadas, e assim a gente foi se ajustando em home office. 2020 entrou a pandemia, aí a gente não tinha mais... Dificultou, né? Dificultou. E a gente trabalhava do apartamento do Felipe. Na época. Eu visitei lá vocês, inclusive. Tinha uns doguinhos lá. Que tem até hoje. Os mascotes, né? Os mascotes do escritório. Só que daí, como a gente começou a crescer, a trazer mais trabalho, a gente sentiu a necessidade, um ano depois, de contratar pessoas para trabalhar. Aí a gente já não achou interessante estar dentro de casa, porque a gente sempre foi numa linguagem família, né? Então era mais tranquilo. Mas aí você começa a trazer as pessoas de fora, ou às vezes os representantes, né? E até mesmo o cliente. Da tua casa, né? A gente resolveu alugar uma salinha, né? Aí onde que a gente alugou uma sala que tinha 35 metros quadrados, que é ali na mesma rua ali da gente. No mesmo prédio, na verdade, que era a sala 12, hoje a gente tá na sala 1. Aí até que foi muito engraçado que lá a gente ficou um ano só. Porque a gente entrou e naquela correria e precisava fazer e acontecer. E foi muito legal que a gente fez o projeto da sala. Porque hoje eu falo que o dilema é o projeto da sala. Porque sempre a gente deixa nós por último e sempre atende os clientes primeiro. Então a gente sempre vai deixar. Porque assim, uma coisa muito boa que a gente vê isso, que é muito ótimo, né? E porque a gente não se preocupou tanto, até então, com a estética da sala. É porque hoje 99,999 dos nossos clientes são de indicação. Felipe, mas por que não 100? Porque a gente tem uma cliente que veio pelo Facebook, eu acho que foi. Uma cliente que então a gente não pode falar. Não dá pra generalizar. Exato. E quando você vem de indicação, o teu espaço físico não faz muita diferença, porque ele já tem a referência do teu trabalho, né? Então é bem diferente. E nessa salinha que a gente estava, a gente começou a receber visitas, as coisas foram acontecendo, de corretores trazendo estudos. E aí foi que a gente sentiu necessidade de ir para um espaço maior. Por quê? Uma mesa onde tinha 6 cadeiras. Tinha dia que tinha 10 lá dentro. Até mais, porque nós... era eu, você, mais 6 pessoas trabalhando.
E ainda... Caramba. E cada papel que vocês acham Não. é gigante, é uma mesa. Tinha dia que a Marli ficava em pé, sabe? Porque a gente não tinha onde sentar. E aí foi que a coisa foi indo, Exato, né? que até então foi muito engraçado uma parte que a gente fechou o projeto com a marcenaria, a nossa sala. Falou, vamos fazer, vamos. E isso em dezembro. Uma semana depois a gente parou com que fechou o escritório por causa do Natal e Ano Novo, recesso ali padrão, né? Voltamos, primeira semana que a gente voltou ali de janeiro, né? De trabalho de janeiro ali. Eu e a Maria, nós entramos no escritório, aí um olhou pra cara do outro. Tá muito pequeno. Cancela tudo, vamos atrás de outra sala. E aí aí achamos aí outra sala que é na mesma rua, mas só que hoje uma sala de 100 metros quadrados, tá? E que hoje atende a necessidade de mesa. Nossa, agora... Exatamente. E é engraçado porque daí, assim, a gente tava lá, né? Sem um projeto do escritório, e nós fomos para outra sala, daí eu falei pro Felipe agora, Felipe, não, a gente precisa melhorar. Por quê? Porque o escritório de arquitetura, as pessoas já esperam algo diferente. E como a gente começou a trabalhar com um cliente final, então assim, hoje como a gente também está nessa área predial, a gente acaba recebendo os investidores, então hoje a gente sentiu a necessidade de realmente ter um espaço mais elaborado, e agora começou, né? Vocês estão adaptando então essa elaboração, deixando o escritório mais com a cara de vocês, decorando... Porque a Augen, desde que ela nasceu, lá em 2017, mas vamos trazer para 2019, quando a gente consolidou. É que eu não terminei aquele pedaço, né? Que a gente verdade, muito normal. Porque assim, a gente veio para ir para Santa Catarina, que é um sonho que eu e a Juliana tinha, de vir para um lugar novo, sem conhecer ninguém, começar do zero. Era um sonho de aventureiro, né? Que a gente tem. Aí nisso, quando a gente comprou a Marli, e nesse tempo que a gente fez parceria com outro escritório, nós engavetamos a Augen, deixamos ela ali, só que a Augen bateu muito forte nessa gaveta que, do jeito que ela saiu, ela mordeu eu e a Marli, né, de novo. Então, aí, quando eu e a Marli, voltando só rápido, que a Marli falou, Fê, vamos fechar a parceria? Eu falei, vamos. A gente apertou a mão. Aí eu olhei pra ela e falei, Marli, qual que é o nome? Ela falou, Fê, eu gosto de Augen. Olha só. E eu acho que eu cheguei a ser chato com ela uma semana ali, falando, Marli, não, porque eu não queria forçar uma coisa ou do que eu já tinha antes, sabe? Aquela coisa de, não, então vamos começar do zero, vamos fazer uma coisa do zero. E daí eu não que eu seja uma pessoa fácil de engolir o que eu não quero, né? Então, exatamente. Então daí ela falou, não, Fê, eu quero o Augen. Marli, você tem certeza? Não, eu quero o Augen. Marli, mas vamos fazer uma coisa diferente, né? Não, eu quero o Augen. Eu falei, tá bom, você tem certeza absoluta. Uma semana te enchendo aí dela. Tem. Então tá bom. Até eu fiz esse movimento assim, eu coloquei a mão no peito, como se eu tivesse tirando. É verdade. Aí eu tirei metade do meu coração, porque pra mim a Augen é um filho, né? Então eu falei, então, ó, 50% tá aí, ó, seu. Eu falei, seu. Você é a metade. Metade da Augen. E a Augen sofreu, vamos dizer assim, muitas mudanças. Né? Porque a Augen, ela não nasceu necessariamente, ela aconteceu. Reestruturou. Aconteceu. 100%. E é por isso também essa questão do escritório mesmo. Porque a gente tinha uma ideia e de repente as coisas foram chegando e a gente foi para outro caminho e para outro caminho. E hoje eu e o Felipe, a gente está focado em algo que a gente sonhava, que a gente desejava, mas a gente já fazia planos para 10 anos. Sim. Né? E a coisa já veio muito rápido e aconteceu. Então, de 10 anos foi em 2 anos. Olha, 2 anos. Foi, de 10 para 2 anos que a gente conseguiu trazer isso daí. Olha, eu falo pra você que é quase que um sistema JK, que é 55, sabe? Sistema Augen. 10 em 2. Foi um processo, né? A gente ainda tá passando um processo, porque tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. Claro. Então a gente tá sempre buscando melhorar e... Mas bem feliz, né? Nunca acomodado, na verdade, né? Porque é sempre buscando, inovando e até mesmo dando uma pincelada já na feira, né? Que a feira é justamente um ponto
diamante, né? Alto ou ouro, não é um ponto diamante para isso, porque é onde que as pessoas têm que e trazem, né? Os expositores, o que tá vindo de tendência, o que tá mudando, porque a construção civil ela é muito cíclica, ela tá sempre mudando, que é sempre evoluindo, né? Sempre. Porque hoje está entrando muito forte certificação verde, tempo de obra, custo, principalmente, que é algo que os construtores batem muito em si. Como eu sempre trabalhei com interiores, eu nunca prestei muita atenção e nunca fui muito focada na área construtiva. Né? Então eu tenho para dizer para ti que eu estou aprendendo, porque como hoje eu estou caminhando mais dentro dessa área construtiva, aqui na feira eu conheci coisas muito legais, porque é muito diferente você pegar... É que eu sou de outra geração também, né? Então, assim, pegar um pra quem tá escutando esse podcast, né? Então, a gente tem uma diferença assim, pequena. A nossa senhora de 800 anos. Matusalém fêmea, assim, sabe? Mentira. O catálogo é muito diferente, né? Do que você vir na feira, você ouvir, aí você vê o material. Então, pra mim, a feira está sendo de muita valia. Eu até antes fui no stand e falei para ele, por favor, me explica, porque eu ouço isso todo dia no escritório, vejo isso em executivo, mas agora eu quero ver isso aqui na prática. E aí você compreende 100%, né? 100%. Tem os três caminhos ali explicados e consegue aplicar daí lá para o teu cliente. Porque o Felipe, ele faz a parte construtiva e aí o que eu vou fazer? Eu vou organizar e fazer aquilo funcional dentro do ambiente, no caso, né? Mais uma questão de fluxo, parte ergonômica e tal. Ele é do construtivo. Só que hoje, os dois têm que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente pega um espaço para projetar, por exemplo, a gente vai fazer uma casa. Você vai nos contratar para fazer uma casa. Eu tenho que conhecer a Marina, certo? Aí eu vou ter que conhecer os gostos da Marina. Aí eu pego a minha expertise em interiores e em leitura, né? Das pessoas. Junto com essa criatividade do Felipe, que é fora da caixa, tem hora que tem que amarrar os pés dele para ele centrar. E aí a gente organiza. Então, assim, hoje a gente é um conjunto. Né? Então, hoje realmente... Não que a gente não fosse antes, mas antes a gente dizia a Marli é o pilar de interiores e eu sou o pilar do arquitetônico. Hoje não existe. Hoje nós somos os dois, né? Um pilar só. Porque quando a gente vai subir um prédio, não tem como pensar em uma situação. Eu tenho que vir lá da garagem, né? Porque tudo começa na garagem, né? Nossa, exato. Porque hoje... Pois é. E falando em garagem e prédios, vou entrar no tema que vocês comentaram antes aqui nos bastidores, que é o foco de vocês também no predial, né? Especialmente porque lá na região de atuação de vocês, que é Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, a gente vê uma crescente muito grande em construções residenciais verticais. Então, o que é para vocês poder explorar ainda mais com grandes nomes assim da construção civil da região e poder aplicar tudo que vocês sabem nesse tipo de projeto? Maravilhoso. Por quê? Uma experiência única a cada projeto mesmo, sabe? Porque assim, ó, quando a gente vai fazer um estudo primeira coisa, o Felipe, ele é fantástico nisso. Ele explora o macro, tá? Então a gente não se baseia ao espaço do terreno, a gente está pensando no macro. Aí em cima do que a gente pode explorar e melhorar, fala aí, Felipe, senão só eu falo, né? Não, tá bonito, eu só tô aqui, só pra quem acompanha depois no podcast no YouTube, né, eu tô aqui só babando só nela. Tá com o olho brilhando. Então, a gente vê no macro. Então, o Felipe usa toda a criatividade dele e eu tenho uma dificuldade. Eu preciso de um quadrado para eu trabalhar, né? Eu não sei dar esse start. Vimos aonde vai ser colocado, para que público aquilo vai ser, né, direcionado. Aí o Felipe vai trazer a primeira proposta. Primeiro ele vai encaixar as garagens. Dentro das garagens,
E dos elevadores e as escadas e dentro das normas, né? Porque tu precisa saber também, conhecer, né? O plano, diretor da onde você vai trabalhar. Aí ele dá o start dele, aí junto a gente cresce o prédio. E aí, quando a gente vai crescendo o apartamento, ele já vai pensando na fachada. Tá? Então, tipo, isso é uma capacidade que eu não tenho. Que aí ele vai já subindo a fachada. E quando a gente termina, a gente olha um pro outro e diz assim... Eu compro esse. E eu moro nesse. Ou seja... Fica se imaginando. Mas é isso que eu falo que faz o diferencial. Você tem que se perguntar se você moraria naquele lugar. A gente já caminha no apartamento. Porque você não tá fazendo... quando você constrói... Tudo bem, existe a questão dos VGVs e tem toda essa parte, né, por trás dos investimentos e tal. Mas a responsabilidade de quem projeta, eu penso que tu tá projetando para pessoas. Então você tem que se colocar como pessoa, ambientar aquilo, tornar o ambiente agradável para as pessoas que vão viver ali e tornar também ele, vamos dizer assim, para o investidor, para o consultor, algo interessante. Tem que ser um produto bom. Não é só um produto. Porque ele tem que ser um produto vendável. Sim. Como assim? Porque assim, sabe, tem aquele ditado, né? Gosto é diferente de cada um, né? Cada um tem um gosto. Então não tem como a gente, por exemplo, fazer algo que seja 100%, né? Mas só que a gente precisa ter por exemplo, que é um produto, vamos colocar entre parênteses, que seja coringa, e em que tenha uma aceitação boa, entendeu? Então, como que a gente, por exemplo, olhando isso no macro, como que a gente pode trazer isso agora no micro dessa visão? Sim. É a gente começar a pensar no fluxo do quê? A gente está sentado agora numa mesa, ok? Eu tenho um espaço atrás de mim, se tiver que uma pessoa transitar atrás de mim, vai passar tranquilo. Agora imagina se eu faço isso numa sala de jantar, num apartamento, que você vai pagar aí 1 milhão, e você não consegue transitar atrás de uma mesa, você não consegue ter um fluxo dentro de casa. Ou uma outra realidade, você vai assistir televisão. Você chega em casa, no final de noite, tomou seu banho, fez sua janta, sentou para assistir televisão. Hoje as pessoas tendem a ficar um pouco mais em casa. Então, querendo ou não, as Smart TV estão ganhando um espaço muito grande. Quando entra num ramo aí da tecnologia. Igual, eu tô aqui olhando só o que minhas dogs estão assistindo lá em casa. Aqui tá o Spotify, eu tô vendo o que elas estão. Eu tô aumentando e baixando o volume pelo meu celular, entendeu? Meu Deus. Então, o legal é que assim, aí você senta pra assistir a televisão. E a televisão tá muito perto. Aí, sabe aquele efeito de primeira cadeira do cinema? Que você olha a legenda ou você vê o filme, aí você fica assim, ó. Aí, que graça que tem, ou que prazer que você tem nesse momento e ali. Algo que é pra você relaxar, ficar tranquilo, assim, aproveitar. Exato. Eu não tenho como acertar, vamos pôr o gosto de todo mundo. Sim, claro. Quando você vai trabalhar um hall, por exemplo, que já está pronto, e aí eu sempre falo, não pode ter mais que 3 pessoas, porque senão você não decide nunca, e você tem que pensar no coletivo, então, ou seja, que agrada a maioria. Então, sempre a gente traz essa proposta. Mas eu tenho como fazer com que todas as pessoas que convivam e estejam naquele ambiente se sentir bem. Então, isso que é o importante. É buscar explorar o melhor do que o terreno, localização e vista pode te oferecer. Sim. Eu acho que esse que é um ponto, que é você chegar ali e analisar, por exemplo, como que começa um prédio. Vamos do início. O início do início. A gente achou um terreno. Os recursos. Aí a gente vai primeiro ali fazer o embasamento. O que é o embasamento? Para quem de repente não conhece, vai ser porque aqui no litoral a gente costuma construir do térreo para cima. Ali aqui perto da gente Paraná, de repente o pessoal faz mais subsolos. Sim. Então o embasamento vai ser todas as garagens para cima até o salão de festa, que é o prédio construído inteiro do terreno ali. Então o primeiro que a gente faz é pega todo esse perímetro e a gente coloca os recuos frontais ali que são obrigatórios. Para isso, a gente daí parte para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Colocando todos os recuos dentro do terreno. Descobrir qual que é a metragem de laje que vai ficar para ver quantos apartamentos vai caber naquela laje. 1 apartamento, 2 apartamentos, e o que sobra. Aí, nisso, a gente encaixa a caixa de elevadores
e dutos e escada, porque isso tem que tomar um cuidado gigantesco. Fazendo isso, a gente já consegue descobrir gente, aqui cabe 2 apartamentos de 120 metros quadrados. 120 metros quadrados, a gente sabe que cabe 3 suítes. E quartos de uma média de 12, 14 metros quadrados, de um living bom, de uns 30. Então, assim, de tanta coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente já tem mentalizado. Super prático. E para confirmar isso, porque dependendo do município, que é igual a Maria está falando, muda muito o plano diretor. Hoje a gente faz para 19 cidades, 19 municípios. Então tem que gravar 19 tipos de plano diretor e recuo e tudo aquilo que ele pode dar diferente. E daí depois que a gente aplicou ali para descobrir a quantidade de unidades ali, que vai chegar lá, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem 40 apartamentos ali, 2 por andar, então são 20 pavimentos tipo. Então 20 vezes 2, 40, tá? Aí então a gente precisa encaixar ali, por exemplo, 2 vagas de garagem por unidade. Então, consequentemente, a gente tem 40 unidades, eu preciso de 80 vagas de garagem. Aí, onde vem o tchananã, sabe o que é o tchananã? Vamos lá para ver se Solta a trilha. Tchananã. Ô, editor, por favor, dá uma moral pra gente, né? Aí, onde que a gente vai confirmar se essas vagas vão caber ou não. E se essas vagas vão ter uma circulação de carro compatível para isso, se vai ser execuível usar, ou se vai ser compatível usar uma rampa ou elevador de carro, para daí a gente consegue confirmar o estudo antes de começar qualquer outra coisa, porque daí esse é o estudo. Sim. É confirmação de coube 40 unidades, nós temos 80 vacas, 2 para cada uma, e a gente tem apartamentos de 120. Aí que a gente parte para as plantas que daí vem o desenvolvimento, então... É muita coisa antes do que a gente, que é leigo, vê, né? Muita coisa que a gente nem imagina. Faz uma planta e joga 20 para cima. Calmou, não é? Não é bem assim. Tem tanta coisa para ver que... E a gente já trabalha também, uma coisa que eu acho bem importante, quando você trabalha uma planta, você usar os bloquinhos em tamanhos reais. Sabe? Tipo, na escala. Então, ali eu tenho... o tamanho dela certo, o sofá... 3 metros. O sofá tem 3 metros, ele tem 1,10. Não adianta tu colocar lá um sofá de 1,80 com 3 divisãozinha e ele com 60 de profundidade. Por quê? Porque a pessoa que olhar aquilo, ela vai achar, pô, cabe um monte de coisa, um sofá de 3 lugares. Não, eu acho que a primeira coisa a ser feita é você colocar algo que não vai gerar nenhum tipo de frustração na pessoa que comprar. Isso como a minha profissão ela veio para mim como um hobby que eu transformei em profissão, para mim é mais importante a realização pessoal do que o financeiro. O financeiro é uma consequência. Então, para mim não adianta eu ganhar um X valor de projeto e eu ser lembrada negativamente. Então, exatamente. Tudo que eu tenho construído até agora, né? Tipo, eu digo eu assim, eu como profissional, né? Porque hoje nós somos nós, mas eu digo eu na minha caminhada, eu não tenho ninguém que não seja meu amigo. Ou que não me leve de volta. Hoje, nós, né? Nós, que no início era muito Marli Scarpari, Felipe Paroski, né? E hoje não. Hoje a gente quer ser lembrado e visto pela Auge. Perfeito. Eu amo reforma também. Adoro reforma. Gosta? De verdade? Muito. Olha, agora eu entro nessa parte Sou que assim... apaixonada em reforma. Tem coisa melhor que você pegar uma coisa feia e tornar ela bonita. Agora mas agora é a minha vez agora de retribuir a minha paixão do meu elogio aqui, né? Que a gente tá... Da mesma forma assim, que eu crio, mas só que a Marli tem um parzinho de olho ali, sabe? Meu Deus do céu. Olha, eu vou falar pra você que tem aí coisa... que tá, esse parzinho de olho que é o significado da visão da Auge. Viu? Olha, esse Auge tá tudo aqui no olho da Marli, viu? Porque a Marli tem um balanço, não é um balanço, mas um equilíbrio com esse olho. Porque às vezes, tem muitos casos que é muito engraçado, mas eu tenho um especial que eu adoro. Eu tava desenvolvendo um projeto de interiores. A hora que eu terminei, eu falei, meu Deus, é o projeto da minha vida isso aqui, sabe? Ficou maravilhoso. Lindo. Eu bati a palma sempre pro projeto, né? A Marli chegou no escritório, Marli, preciso te apresentar pra você olhar pra gente passar pro cliente. A hora que eu abri a Marli, Aí eu falei, e você amou dela? Terrível. Eu falei, meu Deus,
E por que tava terrível? Aí ela olhou, eu falei, mas por que, né? Com aquela cara de choro, ela falou, mas Marli, que é isso, né? Aí ela faz assim, pega essa poltrona, vira pra cá e esse tapete você inverte. Eu fiz isso aqui dela. Tá lindo! E eu olhei aquele projeto e falei, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Sabe? E ficou assim, fantástico, sabe? Como eu gosto muito dessa coisa do sensorial, de ler as pessoas, entender as pessoas e tornar um ambiente. Eu sempre faço um pano de fundo. Então eu sempre, tudo que eu vou fazer, tanto que um projeto eu não consigo olhar assim. Eu sempre tenho que olhar de longe. Sim. Tá? Então quando eu trago isso, eu tenho que me sentir confortável. Então, quando eles sabem que o projeto tá bom, quando eu faço assim, respirei. Enquanto eu não respiro, não tá bom, tem alguma coisa que tá errado. Porque as pessoas, elas pensam muito... as minhas clientes, elas trazem peças, por exemplo, compram coisas que são lindas. Sim. Só que daí, na hora de juntar, não dá certo. Por quê? Porque você não pode pensar... tudo segmentado. Você tem que pensar no todo, no conjunto. Sim. E aí, na hora de colocar, não dá certo. Então, é isso que eu consigo perceber. Às vezes, eu olho aqui, tá? Eu olho pra cá. Eu já consigo perceber o que a gente poderia melhorar para as pessoas que estarem aqui se sentirem melhor. Apesar que eu tô me sentindo muito bem aqui, tá? Porque eu sou aquela que eu chego e eu vou olhando, né, Felipe? Eu só sento onde eu me sinto confortável. Engraçado assim, né, que a gente não se teve, mas assim, é muito doido, né? Tudo, exatamente tudo, em 100%, e tudo, vou generalizar e generalizando e deixando correto mesmo, tudo, tá? Que a Marli, olha lá, eu não tenho certeza sobre isso. Tá lindo, você olha o projeto, você olha as coisas que as meninas fazem no escritório, todo mundo desenvolve, tá lindo, show. Ela, não tô seguro com isso. A gente apresenta o que o cliente, ele aprova tudo, menos ou aquilo ele indaga o que eu não tava. Aquilo que você não tava gostando. Que ela tava e segura. A confiança, tipo, os meus clientes, eu digo assim, eles são muito por confiança, porque às vezes eu não sei passar, porque tem coisas que a gente não consegue passar. Sim. Mas eu falo, pode pôr, tenho certeza, pode pôr. Eles colocam. E realmente, eu sei que fica bom. Que vai ficar bom. Sei que vai ficar bom. Nem sempre a gente acerta, né? Sempre uma coisa e outra a gente tem Mas que mudar. sempre tenta ser o mais assertivo possível, né? Que nossos projetos hoje é o quê? 99% de aprovação de primeira. Hoje, graças a Deus, quando a gente apresenta uma planta, apresenta assim... Por exemplo, planta. O que a gente tem de alteração é, no máximo, um layout mais assim, de tamanho de sofá. Sim. Ao invés de uma mesa retangular, uma mesa quadrada. São esses itens que a gente tem as alteraçõezinhas, que é normal, porque o cliente fica naquela incerteza, quero uma mesa quadrada, retângular, quero ver redonda. as opções. Então, graças a Deus, assim, é só isso que a gente contém. E as pranchas que a gente faz, assim, principalmente de interiores, eu sempre falo pro cliente assim, ó, isso aqui é um ponto de partida. A gente tem que ter um ponto de partida. Mas no acompanhamento, a gente não precisa ficar vinculado. Eu não sou muito... Eu sempre digo, ó, se for pra... você me contrata a Audi, contrata o Felipe. E na hora da execução, eu te entregar a prancha, não vai dar certo. Porque cada um vai vender o seu produto. De repente, eu vou especificar uma coisa ali como referência que, de repente, não é o que tu quer investir. Né? E aí você vai e muda. Agora, se a gente pegar essa prancha e junto a gente for conversar, você vai chegar a gente vai chegar num lugar e você fala, nossa, Marli, aqui era verde, mas eu amei esse laranja. Eu vou olhar, vou escanear e vou dizer, podemos colocar. Entendeu? Por quê? Porque automaticamente eu já consigo transformar aquilo e integrar aquele laranja. Se eu acho que o laranja não vai ficar bom, eu não vou dizer assim, não. Eu vou dizer assim, Marina, olha com os meus olhos. Imagina, Quando você chega no laranja, você já me entendeu. Sim. Então, porque realmente, como eu falo, tipo, a gente gosta muito do que a gente faz. E transmite isso no dia a dia, no dia a dia. No trabalho do dia a dia. E tem mais uma coincidência entre vocês, né?
É o que tá chegando, né? Daqui é o que tá 2 chegando. semanas. Vocês dois, além de toda essa conexão profissional, fazem aniversário no mesmo dia, No né? mesmo dia. Dia 28 de outubro. Quem quiser mandar presente, fica À à vontade. vontade, exato. Eu tô com 2 escorpianos aqui. Exato. E pelos nossas continhas, assim, acho que é do mesmo horário. Pelas continhas. Sério, gente? Os anos, vocês podem notar que é um pouco diferente. Então, o que é legal nisso? A Juliana, ela fala assim, meu Deus, vocês às vezes me irritam, porque vocês são muito iguais. Ou às vezes ela vem perguntar uma coisa quando ela trabalhava com a gente, fala, não sei porque eu pergunto, né? Vocês sempre dão a mesma resposta. Coisa. Só que o Felipe, ele tem uma criatividade, ele é fantástico, ele faz projetos 1000 vezes melhor do que eu. O que eu faço é só equilibrar e de repente fazer a coisa executável. Eu voto no olho, porque ela tem um olho que. Meu Deus. Quem tá estudando esse podcast pode achar que é um olho azul, aquela coisa assim. Não, querido, é um olho mais melhor ainda. Que hora que você olha, você não consegue tirar o olho. Você olha, ele gruda, assim, você não. Imagina você que olha num ponto e você não consegue tirar o seu olho daquele ponto. É esse aqui, é esse olhar, entendeu? Só que, assim, ele tem toda essa, né? Toda essa criatividade, esse potencial. E eu tenho a minha visão, eu tenho a minha experiência. Então, o que é legal? A gente equilibrou as coisas. Sabe? Porque, tipo, as coisas que ele não passou ainda, eu já passei. Sim. Então, o que eu faço? Eu pego a minha experiência, eu não impeço ele de crescer, sonhar, só que eu ajudo ele a sonhar com os pés no chão. Entendi. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Assim, eu falo que nós, na verdade, eu acho que a gente vem com um contratinho assinado aí que é pra porque assim. resolver alguma coisa aí que a gente vê resolvido. tanto caso de sociedades que o pessoal não dá certo, aquelas coisas assim, sabe? Mas só que assim, sociedade ela é muito mais do que companheirismo. Mas não é números, né? Não é números. Muito mais. A sociedade é uma entrega, sabe? De uma. E a gente se conhece desde 2019, a maioria das pessoas pensa que a gente se conhece da vida inteira e acham que ele é meu filho. Teu filho não vem? Ou fala, é a tua nora, quando eu tô com a Juliana. De coração né? De coração é. Então é justamente isso, que é a gente poder transcender, sabe? Só o que é uma parceria pra, por exemplo, ter essa confiança, porque eu falo que hoje a Marli, ela é minha confidente, ela é minha melhor amiga, ela é minha conselheira. Sócia. Minha sócia. Olha, ainda bem que sócia deixa até por último, sabe? Porque é tanta coisa que vem antes na frente, sabe? Ainda bem que a Juliana, ela é minha filhotinha e ela sabe como que é isso. E uma coisa também, deixar bem claro também, a Marli, ela tem mais ciúmes de mim do que a Juliana. É verdade. Isso é real, é real. Comprovado. Eu falo pra ele, mas não é porque tu é casado, é porque tu é casado com a Juliana. Aí, ó. Juliana, tá ouvindo? É isso aí. Seba, né? Ai, meu Deus. Gente, vocês dois são sensacionais. Toda conversa com vocês é assim, né? Toda. Eu já fiz algumas matérias com vocês e todas são dessa forma. Sempre sorrindo, sempre felizes, contentes, satisfeitos com o que estão fazendo. Assim, o astral de vocês é surreal, de verdade. Não é porque pra puxar saco ou porque tá aqui gravando, não. De verdade. Bem real. Obrigada, a gente fica bem feliz assim, por estar aqui, por estar participando. É uma experiência também, né? Na próxima a gente já sabe que tem muita coisa que precisa ser melhorado, mas tá muito bom. Tô bem feliz de estar aqui com vocês também. Obrigada pela confiança, viu? Nossa, a gente. Olha que for entrar no assunto feira, meu Deus do céu, é só. Traz saca um pergaminho assim, de elogio. Gente, muito obrigado pela confiança, obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por acreditar em nós. Então, exatamente. A gente tem uma lista assim de que claro,
a construir aí a Auge já tem uma história já de algum tempo. Eu conheci vocês não vão lembrar. Eu tenho certeza, porque vocês estavam... Nossa, estava muito chique o dia que eu conheci vocês. Mas a gente é chique. A gente é assim. Mas vocês estavam mais, porque era um dia frio. Você estava com um casaco de pele. Eu não sei se era meio rosa chá, ou era a luz que estava meio... que deu esse tom. Foi na Casa Cor, 2019. Lá no espaço que vocês estavam, que tinha um piano, né? Isso. E aí eu lembro que eu falei assim, tinha um monte de arquiteto, vocês lembram como estava? E eu fui lá e dei uma cutucadinha na Marli. Eu falei assim, eu sou de construir, blá, blá. E era o primeiro ano que eu estava no mercado. Eu falei, vamos gravar um vídeo? Aí ela falou que ela falou agora mesmo. Ai, eu não sei, a câmera, eu fico nervosa, eu travo tudo. Daí a gente gravou e tal. Aí eu falei um pouco como você também tava de terno, alguma coisa assim. Eu sei que tava tudo chique, tudo super elegante. E depois, daí que eu fui descobrir que eram vocês da Auge que estavam ali. Então, assim, ó, eu lembro de todos os detalhes. Eu não lembro. Todos os detalhes. Eu tenho memória mais fotográfica também. Eu tenho... Eu lembro de todos os detalhes. Eu não lembro de nenhuma entrevista que eu dei. Então, assim... Eu não lembro. Apagão. A visão dela não funcionou. Essa visão ali tava desligada, tava no botão off. Mas é que assim também, era a primeira Casa Cor, primeiro dia, teve todo o processo de montagem. É só quem vive uma Casa Cor pra saber o que é o bastidor de uma Casa Cor. Então teve tudo isso, né? Mas ficou, nossa, sério, era um dos espaços mais bonitos. Olha. Ficou maravilhoso. Ali começa aquilo que a gente falou, que eu falei toda a nossa conversa agora. Aquele ambiente, quando as pessoas entravam, a proposta já era, eu te convido a sentir o ambiente. Por quê? Olhar é diferente. Sentir. Tinha gente que entrava e chorava. Por quê? Porque é diferente. Às vezes eu tô com um cliente que tá muito nervoso. E tinha gente que fazia toda a Casa Cor e voltava e falava, a gente pode estar sentado aqui? Pode. E uma experiência em que a gente teve várias vezes com a Marli, a última foi uma clínica BET, que é essa que tem no folder aqui que a gente preparou pra feira. A hora que a gente colocou o vídeo final lá, o doutor, eu só escutei ele. Eu me emocionei. A gente se emocionou. Você sabe que a gente precisa aprender. Eu acho assim que a gente precisa aprender a sentir as coisas. Sim. Sabe? A gente anda muito no automático, a gente olha. Desde uma música. Se você ouvir uma música, a letra da música, ou às vezes tu nem tá prestando atenção na letra, mas se você trouxer aquilo pra dentro de ti, é totalmente diferente. O que eu uso para acalmar os clientes? Quando eles estão nervosos, que às vezes as coisas não estão dando certo, a obra está atrasada, as coisas não saem do jeito que eles esperavam. Porque quando uma pessoa chega e fala para mim, eu não quero estresse, eu falei, então não mexe com a obra, porque não existe uma obra sem estresse. A gente vai ter que solucionar os problemas durante a obra e elas vão surgir, principalmente em reforma, que é uma caixinha de surpresa. Que é por isso que eu adoro, né? Porque é uma caixinha de surpresa. Eu falo para eles, faz uma coisa, respira fundo, fecha o olho e sente a energia do lugar. A pessoa faz isso, gente, é outra sensação. É totalmente diferente. Agora resolve a gente tá... problema. Resolve o problema. A gente tá Uma terapeuta arrasta pra cima. Eu sou apaixonada. Arquiteta, design de interiores, a gente tem que curar os lugares. A gente tem que curar os lugares, a gente tem que ser cura na vida das pessoas. Exato. Porque daí vai muito além do conceito da arquitetura mesmo, que é o sensorial, que é o que a gente tem que... A experiência que ele vai ter. Que seja na casa dele, onde ele vai trabalhar. Imagina você chegar todo dia para trabalhar num lugar que você não se sente bem, que não é agradável, estruturalmente falando, né? Exato. Não rende, não vai pra frente. E são percepções muito pequenas, que às vezes assim, você não gosta do lugar que tu tá e às vezes é uma cadeira que tá fora do lugar. Não é o ambiente que tá errado, sabe? Igual, eu tive 2 experiências em Toledo. Uma, eu cheguei na casa da minha cliente e falei assim, olha, eu vou te falar o seguinte. O problema não é a sua casa está linda, maravilhosa. Eu acho que você não está contente com alguma coisa. Até hoje ela ri disso, ela fala, é verdade. Porque realmente, aí ela estava transmitindo aquilo para mudar alguma coisa. Sim.
E outra é um salão que eu ia e ela tava totalmente incomodada com o banheiro e ela enchia de coisa, ela mudava, não sei mais o que fazer. Falei, tá, mas o que te incomoda? Ela falou, não sei. Aí eu olhei e falei, eu já sei o que te incomoda. Tinha uma soleira de travertino que fazia uma segregação entre o piso de fora e o piso de dentro. Eu peguei uma toalha e fechei e coloquei em cima. Eu falei, te incomoda ainda? Não. Não. Ó, entende? Poder da visão. É isso que eu tô Tá dizendo. vendo essa visão? É. Nem o Superman, filho. Essa visão é biônica aí. E é isso, né? Caramba. Então, tipo, são coisas muito pequenas, muito pequenas. Fachada, ai, não gostei da fachada. Tem alguma coisa na fachada, não tá bom. Eu falo, Felipe, vira o arco. Virou o arco, meu Deus. Melhorou tudo. É outra. Que coisa, né? Só que E a as pessoas experiência naturalmente do não... profissional também, né? Aham. Quanto tempo você já trabalha, quantas obras você já fez, junto com o Felipe também. É um conjunto de fatores. Exato. É um Graças conjunto. a Deus. Pra você que muito show. Meu Deus. Exatamente. Gente, nosso papo foi bom demais. Eu agradeço muito poder conversar mais uma vez com vocês. Acho que o pessoal que vai nos ouvir, que vai nos assistir, vai gostar muito também. E claro, sintam-se sempre convidados pra gente conversar, pra gente fazer nossos vídeos, pra gente bater um papo. Se Deus quiser fazer novos projetos, novas parcerias juntas. Amém. Sempre. Com certeza. O que depender da gente. Se for pra muito somar, obrigada. tamo aí. Muito obrigada por tudo. A gente também agradece em nome da Augen. Muitíssimo assim, obrigado pela confiança, pela oportunidade de ter nos dado para estar aqui junto com vocês na feira, no podcast e todos os trabalhos que a gente vem fazendo junto, né? E você, Marina, Fernando, o Fabrício, Pessoal, todos, a né? todos que vocês são sensacionais, a gente tem uma admiração em vocês, assim, absurda, e a gente acredita em vocês, assim, desde quando veio a ideia de vamos fazer uma feira. Na hora a gente abriu um sorrisão e falou, gente, show! E... Eu lembro. Então, conta com a gente para que precisar e a gente tá aqui para somar. Muito obrigada, gente. Cara.